3, 2, 1. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é uma edição especial do programa Pense Comigo. Nós estamos aqui com um convidado e essa reunião aqui ela é uma celebração de amizade e de literatura. Eu conheço este convidado, o escritor e jornalista Valdecir Rocha Pinto, o nome dele completo, há 38 anos. Então, é uma amizade de 38 anos e, nesse período, além de a gente trocar referências profissionais sobre reportagem, eu aprendendo com ele desde o início, ele sempre foi uma das minhas referências profissionais na reportagem, a gente sempre conversou sobre literatura também, poesia, romance, crônicas, ensaios, o mundo literário, as possibilidades literárias. Então, um microcosmo dessas conversas a gente vai conhecer aqui. Para que a gente converse sobre isso, a gente tem a ajuda do jornalista Lucas Lordi. Lucas, por favor, faça uma apresentação do Val Rocha. Primeiramente, eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer o Val Rocha por estar aqui, porque é um episódio muito especial. Aqui é uma amizade de 38 anos. Antes de eu nascer, vocês já se conheciam, então é uma amizade aí que atravessa gerações. Queria agradecer a toda a equipe do Estúdio 48. Estamos aqui mais um episódio do Pense Comigo e aproveitar também que nas redes sociais tem o Pense Comigo Podcast. Sigam lá, comentam, dê like, dê o apoio ao Instagram do Pense Comigo. Tem o YouTube do Estúdio 48 também para acompanhar, que as entrevistas completas estão tudo no YouTube. Tem o canal também do Estúdio 48, então dê essa força lá, comenta, dê like, segue lá para ajudar nós. E aqui eu vou fazer a apresentação, que nas últimas entrevistas você fazia a apresentação, então agora você deu deixa aqui para mim fazer a apresentação. Então vou fazer aqui rapidão a apresentação do Val Rocha, Valdecir Rocha Pinto. O Val Rocha é jornalista desde a época do jornalismo romântico. Jornalismo romântico seria aquele jornalismo da época de ouro, né? Não era hoje, como que é os tempos áureos, né? O jornalismo prime, que a turma fala. Eu posso sugerir para o Val responder? Pode ser. É um jornalismo mais preocupado com o que o leitor precisa ler, não tanto com uma coisa assim, a notícia bem mais pasteurizada, né? Então é uma notícia que a gente dá, mas com um toque de texto. Então é um jornalismo que tinha mais texto do que o que é o jornalismo, o que virou Sim. jornalismo depois, né? Entendi. Então esse jornalismo é desde a década de 80, né, que você começou, e daí você formou-se como repórter e depois editor dentro de uma redação, inicialmente no Diário de Sorocaba. Isso, eu me formei como jornalista mesmo, dentro da redação. Dentro eu da comecei redação. exatamente em dezembro de 1980, primeira vez que eu pisei uma redação. Sim, e a partir de 85 você entrou no Cruzeiro do Sul. Isso. Daí depois você cursou jornalismo na faculdade, mas aí antes de ser jornalista, você sempre gostou de escrever, sempre teve o hábito que assim, você desenvolveu desde a adolescência esse hábito de escrever. Isso, nossa, o que eu mais gostava, e por isso que eu virei jornalista, né? Por gostar de escrever, que eu me tornei jornalista. Sim. Então você escreve poemas desde sempre, tem o Manuel Bandeira como ídolo, mas você também gosta de outros escritores, outros autores. Sim, eu estava até brincando antes com a gente conversando com o Ará, como ele me conhece há muito tempo, né? Manuel Bandeira sempre foi um poeta que eu me espelho, né? Você sempre se inspirou. Sempre gostei dele, né? Entendi. E daí você está aposentado do jornalismo hoje, né? Embora jornalista nunca se aposente, né? Daí você dedica-se a escrever integralmente. Isso, eu não tenho mais compromisso com nada profissional em termos de jornalismo, né? Sim. E aqui estão suas obras. Você publicou o primeiro romance em 2022, o romance Rios Paralelos, que foi o primeiro romance de 2022. Isso. E agora seu novo livro, o seu segundo romance, que é Noia Biluz e a Curadora dos Cabelos Vermelhos. Isso, que é esse livro aqui. Inclusive eu quero entregar. Se puder mostrar aqui para a câmera. Sim. Eu quero entregar aqui para você. Que bom. Aí, enquanto o Lucas continua aí, eu vou abrindo aqui.
Você vai abrir, né? Nossa, capa bonita, hein? Bom, Eu também gostei muito, viu? É assim, para reunir arte e futebol. e para fechar aqui, o Val Rocha, ele continua ativo nas redes sociais, escrevendo poemas e prosas, Sim, resultado de sua vida que começou profissionalmente quando tinha 13 anos, trabalhando no chão de fábrica de uma metalúrgica, uma fundição de aço, é isso? isso. Como meu primeiro trabalho foi uma fundição. Fiquei, acho que 4 anos numa fundição de aço. Entendi. E aos 64 anos, você acredita que nunca é tarde para nada, né? Não, Nem nada. mesmo querer iniciar uma carreira como escritor e a sua nova profissão, fruto do amadurecimento de uma vida inteira. Então, essa sua nova profissão agora é escritor, você Isso. dedica a sua vida a essa nova profissão. Então, como você disse aí, fruto desse amadurecimento meu, né? Quer dizer, Sim, de toda uma 64 vida. anos e Se- estou aí, acho que 64 estou anos, jovem para sim, escrever, para entrar nessa carreira, né? sim. Então, olha aí, Noia Bilus e a curadora dos cabelos vermelhos. Acabo de receber o livro do Val Rocha e vou ganhar aqui, durante a gravação, um autógrafo também. Ó, caneta. Lucas, você já imaginou ver essa cena? Então, momento Hã? histórico, né? Um momento, o Val fazendo autógrafo do livro dele. O segundo Para livro dele mim, lançado. é, Ao amigo e irmão Araca, com muito carinho, esse trabalho. Um abraço. é, é assim Isso aí. E que aproveitar a gente bater uma palma também. é justamente assim que eu, é, Vamos bater palma, bater vou bater palma. Esse aqui é um palma. momento histórico. Vamos lá. Aê. Obrigado. Olha, a técnica, obrigado. É o seguinte, ele mencionou aqui amigo e irmão, o Val, eu o defino como um amigo e irmão mesmo. Já falei isso para ele. Eu tenho 3 amigos que nas horas de grande decisão, de definições importantes da minha vida, eu recorro ao auxílio deles para saber, para me auxiliar. Claro que a responsabilidade sobre a decisão a ser tomada é minha, mas eles podem me auxiliar porque eles podem me ajudar a tomar a decisão correta, porque como eu estou no olho do furacão da decisão, eu posso não estar vendo detalhes que eles podem ver porque estão com um olhar externo em relação a quem vai tomar a decisão. 3 amigos. Um deles é o Val Rocha, o outro é o editor e também jornalista José Carlos Finez, e o outro infelizmente falecido em 2021, o jornalista também, Adalberto Vieira, o Pardal. Saudoso Grande Pardal. amigo, Sim. saudoso Pardal, grande Grande amigo, Pardal. faz muita falta e era um grande leitor também. Nossa, e como? Eu sempre perguntei para ele por que ele não escrevia, que ele tinha muitas histórias, né? Isso. Ele me deu uma explicação que eu tentei convencê-lo a passar por cima dessa barreira. Ele uma vez falou para mim, a gente estava falando sobre Dalton Trevisan, ele perguntou para mim, como é que eu vou escrever assim? Aí eu falei para ele, escreva como você escreve. Entendeu? Sim. A gente é individual nas relações humanas e na literatura também, né? Sim. O Pardal era Nossa, ele tinha tantas... Um contador de história nato, né? Ele tinha muitas histórias e sabia contá-las, né? Então, realmente, se ele colocasse no papel, seria assim, leituras agradabilíssimas. Então, vamos começar a falar sobre Noia Bilus e a curadora dos cabelos vermelhos? Vamos. Então, dentro do que você pode falar, né? Claro, porque para saber, Não para dá conhecer a muito história, spoiler, né? você vai acessar esse livro. Ele daqui a pouco vai falar como você fará, já tem a data de lançamento, a gente vai dar
essa indicação. Se o Val Mas já quiser falar como a gente acha o livro dele, quando Assim, vai ser a data de lançamento. ele já pode ser adquirido pela livraria IP das Letras, né? Ele já está lá tanto o livro físico quanto o e-book. Sim. Ele já pode ser comprado através Quer dizer, é só acessar o site da IP das Letras, né? E pelo Instagram também, né? IP das Isso, já Letras também. pode acessar pelas redes sociais, Sim. tudo dessa livraria, que é editora também, né? Sim. Então, ela já está disponível o livro para isso, né? Para venda. Embora é uma espécie de uma pré-venda, né? Porque o lançamento efetivo vai ser dia 16 de maio, né? Que eu pretendo fazer na Livraria Nobel, aqui em Sorocaba. Livraria Nobel de Sorocaba, Isso. Avenida Barão de Tatuí, 867. 867, 867. Dia E 16 tem vai horário previsto já, não? Sim, é das 16 às 18 horas. Vai cair num sábado, numa É sexta? uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Repetindo a data? Vai ser dia 16 de maio, das 16 às 18 horas, na Livraria Nobel da Avenida Barão de Tatuí, aqui em Sorocaba. Qual que é o clima de Noia, Biluz e a curadora dos cabelos vermelhos? O que você pode adiantar, sem dar spoiler? Ela surgiu aqui. Esse bloquinho, né, que é um bloquinho que eu ganhei num algum evento jornalístico, né, que era um bloquinho anunciando essa empresa, né, e eu comecei a escrever. Noia, Biluz e a curadora dos cabelos vermelhos é uma história que vai unir dois mundos completamente distintos, que é o mundo da arte e o mundo do futebol, mas não especificamente o futebol. Não é um livro que fala de futebol. Ele fala de uma comunidade e de uma pessoa que vive bem, vive nessa comunidade. Aliás, a própria comunidade, ela é rica em histórias, ela tem muitas histórias. E vão se fundir nesse livro, né? Que vão acabar unindo a garota o Noia, que é o nosso personagem principal, e vira um jogador de futebol, meio a contragosto. Ele gosta de jogar, mas não profissionalmente. Mas ele vira um jogador de futebol profissional e ele acaba se encontrando com essa garota dos cabelos vermelhos, que torna-se uma curadora de arte. E aí esses dois mundos se juntam. E com muitas histórias. Eu sou assim, eu não sei muito falar, eu sei contar história escrevendo, né? Que é Sim. a minha forma de se manifestar, né? E eu creio que ela está bem contadinha aí, é uma história assim que eu acho que vai cativar. Quem está lendo, quem já leu, diz que gostou, e isso deixa muito contente, muito feliz, né? Eu li, Você eu leu. li. E a E Bilu, gostei muito. E recomendo. e a Bilu, quem que seria a Bilu? Biluz é uma Biluz, busca. Então a busca. Biluz é uma busca. Biluz é um artista, é uma busca. Então a A Noia. curadora É. ela sai atrás de Biluz. Então a Bilu seria a busca do Noia pela A curadora. busca da curadora curadora pelo por Noia. um artista. Por um artista. Entendi. Então, Noia, na realidade, os personagens são Noia e a curadora. Sim. Biluz, ele é um personagem. É um personagem também. Mas ele em tese, ele não está lá. Sim. As obras dele, sim, ele não. Entendi. Eu lembro que existe um componente também, mistério, né? Mistério, você fica perguntando, à medida que você vai lendo, vai perguntando o que é o Biluz e qual a relação da curadora com o personagem Noia. E só com o andamento da leitura que você vai vendo e vai descobrindo, e isso vai te envolvendo de uma forma que faz você, como leitor, participar da história. Isso, eu acredito que são duas leituras distintas dentro Você pode começar o livro pelo capítulo Noia, e você pode começar o livro também pelo capítulo Biluz. Você não vai se perder. Você lê Biluz e lê o capítulo Noia, você vai chegar no fim, e aí sim você vai ver que eles vão se complementar. São buscas. Você falou de mistério, né? Eu acho que a literatura ela é isso. Ela tem que ir te dando assim, meios de você se aprofundar na leitura, né? A leitura ela não deixa de ser misteriosa também, porque você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe que palavras que tem quando você começa a ler
uma receita de bolo, por exemplo. Você não sabe o que tem ali, é um mistério. Então, toda leitura é um mistério, porque você não conhece. Toda leitura que você não conhece é misteriosa. E eu procuro colocar isso sempre nas coisas que eu escrevo. Um pouco desse mistério. Às vezes a pessoa só vai começar a aparecer o nome, como em Rios Paralelos, né? Muitos já leram assim, falaram, poxa, eu só vou saber o nome dele no fim. Pois é, mas ele não precisa falar, meu nome é esse, né? Ele falou quando precisou falar. Quando ele precisou falar o nome dele, ele fala. Então você vai preparando até revelar. Isso, você vai escrevendo, como eu estou te falando, o Araka falou, né, da questão do mistério. A leitura é um mistério. Quando você começa, é um mistério. Você não sabe o que você vai encontrar. Uhum. Você não sabe o que pode te dar. Não estou falando só qualquer livro, você não tem. Se você lê uma coisa que você já sabe, já te perde, vai perder um pouco do interesse. É como no jornalismo, Araka, você falar naquele lead, né? No lead você tem que dar um soco na pessoa, para ela já saber direto tudo que tem. Literatura, não. É uma coisa distinta, né? Não que, às vezes, o jornalismo ele pode ser literato também, né? Mas não é, eles são diferentes, né? Por isso que tem. E a literatura em si, ela vive de mistérios, né? São pequenos mistérios. Tudo é misterioso. Tudo deixa de ser misterioso depois. E é uma união de dois temas, vamos dizer assim, ou de duas camadas. Uma é a arte, a outra é o futebol. Aparentemente antagônicas, mas que têm muito em comum. Até porque existe a expressão futebol-arte. O futebol também é uma arte no que ele tem de surpreendente e de inventivo. E a arte, por si, ela contém tudo isso. Então, tanto é que a minha personagem, ela discute isso. Ela coloca que o futebol arte, na realidade, você não pode chamar de artista um futebolista, porque na visão dela, o futebolista ele é habilidoso. Então, ele tem a habilidade. O artista não. O artista ele tem um meio de jogar a coisa para você se encantar, né? No futebol é um encantamento de habilidade. A arte não. A arte conversa com você. Você pode olhar para alguma coisa, você vê de uma forma. Você olha de novo, você vê outra. Você olha mais uma vez, você vê uma terceira coisa ainda. É algo mais profundo, né? A arte em si. É algo assim que pode ter vários significados. Sim, a arte com certeza. Tipo, o futebol é aquilo lá que você vê, é aquilo lá. A arte pode... da habilidade, cada um né? pode interpretar a arte da maneira que vê. Sim, embora é gostoso você ver um artista da bola fazendo. Nossa, demonstra toda essa habilidade dele, né? Uhum. No caso do livro, ele joga essas duas, como eu falei, não é um livro sobre futebol, né? Não é uma história sobre futebol. E nem sobre a arte. Mas é sobre as relações humanas, né? Tanto que fala de bullying. A personagem principal da história, ela foi levada por bullying a falar de uma forma diferente. Ela fala no plural. É uma coisa. Literatura é uma coisa assim que te desafia, né? E o meu desafio foi escrever no plural as falas dela, né? Quer dizer, inclusive, ela narra, né? É uma narrativa inteira quando no capítulo dela, no capítulo Bilus, que ela narra falando no plural. Tipo, o livro inteiro ela fala no plural. O capítulo dela todinho. O capítulo lá. Ela fala no plural. O livro não, né? A outra parte é o Noia. O Noia não. O Noia é um narrador em terceira pessoa. Só na parte dela que ela fala. O Noia é um narrador em terceira pessoa. E o final do livro volta ao narrador em terceira pessoa. Entendi. Mas ela tem fala dela. E as falas dela são... isso fruto, aí tem que ler o porquê também, né? Quer dizer, dessa... é só a história que vai dizer o porquê que ela fala assim. E só lembrando, sem entrar em detalhes, obviamente, mas além dos personagens, dos protagonistas, você cria em torno do Noia toda uma comunidade com outras histórias. Que é protagonista. E com várias histórias
dos integrantes dessa comunidade, que muita gente pode identificar e vai identificar com certeza como nossas histórias. Sim, as histórias são história de vida, né? São histórias de vida, quer dizer, são pessoas com histórias de vida que você conhece, pode ser o vizinho, pode ser a pessoa de lá de trás, pode ser um parente, pode ser... a gente vai ter essas histórias de vida. E elas são narradas aí. É pessoas que às vezes perderam o filho, ou pessoas que adotaram crianças, que enfrentaram dificuldade, ou que ficaram totalmente sem condições, desprovidos de recursos para entrar numa habitação que não queria, que não era a habitação desejada, né? Então tem tudo isso aí. A própria comunidade, ela é pulsante, né? Já me falaram, né, que essa primeira parte, lendo, né, essa parte Noia, ela torna-se pulsante. Você encontra toda hora a gente fazendo churrasco, a gente vendendo churrasco, a gente vendendo churrasquinho. É um lugar com vida, né? Então, eu digo que a própria comunidade ela é também um protagonista do livro. Quer dizer, O que a gente poderia resumir como um organismo vivo, isso, pulsante. é um organismo vivo mesmo. É tipo um personagem à parte, né? Outra coisa, a arte ela também pode, além do link mistério, ela pode estar linkada também com surpresa e impactante, como no Rios Paralelos. Rios Paralelos tem um desfecho que deixa a gente sem ar. De repente você não espera aquilo ali, deixa a gente sem ar. Não vamos falar, obviamente, o que é, mas o Rios Paralelos tem uma particularidade também, do Val com a poesia, principalmente a introdução do livro, que tem a ver com o título e tem a ver com o elemento água. A introdução do livro é poesia em prosa, entendeu? Então, e tem a ver com essa sua vocação aí pela poesia, não é isso? Sim, eu sempre gostei de poesia, né? Aliás, para ser mais exato, eu me encantei com Camões quando estava na escola, né? Uma aula de português, né? Eu me encantei com Camões, os sonetos de Camões. Nossa, achei aquilo lindo, né? E daí resolvi, sabe, tipo assim, busque amor, novas artes para matar-me, novas esquivanças, né? Então, a forma de escrever, a forma com que o Camões colocava os Lusíadas, nossa, é lindo o Lusíadas. A Lusíadas eu li na época da escola. É lindo, Nossa, é muito Lusíadas. bom mesmo. Então, e eu acho que é uma época ruim para você ler os Lusíadas Sim. no começo da escola, porque você não está formado para entender tudo. E foi o meu caso. Então, o meu caso Eu também me aconteceu isso. encantei, mas eu não entendia muito. Aí eu comecei a partir disso a entender, né? E depois sim, daí li, aí você entende bem melhor o que é, né? E as poesias também, porque são poesias... a gente tem que considerar que o português falado daquela época é um português totalmente diferente do que é hoje. Nós até entendemos. Se eles tivessem, né, se Camões viesse para cá, para a época atual, ele acho que não entenderia bulufas do que a gente fala, né? É porque Por mudou exemplo, muito, né? ele com certeza ia chamar alguém de Vossa Mercê, né? Vossa Mercê naquela época, né? Como que ele vai entender que que Vossa Mercê virou você? Como que ele vai entender que se você falar tá escrito ou tá ali, para ele vai estar? Não, está ali e não tá ali, Nessa né? época a Vossa Mercê era século XIX, início do século XX, uma coisa assim, né? Século XVIII, né? É pronome de tratamento, né? Quer dizer, É. a forma com que você tratava, né? Uhum. As pessoas. Então era Vossa Mercê, Vossa Excelência. Sim. Então era a forma de tratamento. E isso aí mudou. O Vossa Mercê virou Vós Mercê, daí depois você. Sim. E agora a gente já tem gente chamando de C, né? Você vai lá, mano. Se pegar a linguagem digital hoje é VC só. Então, VC, você vai lá. Só que não, é SKN. Então, SQN. Você tocou num ponto que, vez ou outra, ou vez em sempre, volta a uma polêmica sobre que decisão tomar. Clássicos, por exemplo, que na escola, o aluno de 12 anos se depara lá com Machado de Assis, com José de Alencar, ele vai ler Senhora, que é um grande livro, mas ele não vai entender e vai achar chato, e vai achar que literatura é chato, entendeu? Se ele tomar
como um livro inicial, o livro Senhora, do José Machado de- de Assis, do José de José de Alencar. Alencar. Então, como que você vê isso? Nessa idade, os alunos devem ler esses livros ou não? Ler, eu acho que ler é importante sempre, né? Mas eu acho que é um momento que não está amadurecido para ler, para entender, né? Como eu falei de Camões, Machado de Assis. Nossa, mas é muito complicado para alguém Uhum. entender com 12 anos, Então, né? A Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? então isso É aconteceu comigo muito também. complicado. E Senhora de José de Alencar, que lindo, né? Nossa, é lindo. Mas também não é um momento. Eu acredito que numa fase mais que você pode ler de uma maneira assim interpretativa, interpretando, conversando, talvez uma leitura mais em sala de aula com os professores explicando, eu acho que ficaria muito mais interessante, né, para o aluno entender, né, e desenvolver o gosto pela literatura. Eu acredito que ninguém vai ler Camões e querer escrever poema, como aconteceu comigo, mas acho que não vão querer. Eu vi uma quadra lá, resolvi fazer uma quadra. Aliás, acho que a primeira quadra que eu fiz na minha vida. E ela é decassílaba. E tem a metrificação também. Assim, mesmo que a vida me bata, que eu bata na vida, a vida aos poucos me mata, e aos poucos eu mato a vida. Eu fiz nessa época, pensando nisso, né? E nunca esqueci mais dessa quadrinha, que era metrificada, ela é rimada, né? Mas é uma fase que não é todo mundo que vai. Não me senti em condições de ler e entender Camões naquela época, né? Camões, que eu digo, os Lusíadas. Só depois que eu fui entender. O Lucas quer Então, fazer isso, uma pergunta. não, isso aconteceu comigo também, que eu até falei no outro podcast aqui, que o primeiro livro que eu tenho memória que eu li foi um livro super complexo, Nada de Novo no Front, do Eric Maria Remarque, que é o livro que conta a experiência dele na Primeira Guerra. Então, imagine eu, uma criança de 9, 10 anos, ler um livro desse. E nessa mesma época, eu também li Menino de Engenho, quando eu era criança, Menino de Engenho, Vidas Também Secas, difícil. São Bernardo, Também difícil. eu li também o Moleque Ricardo. Assim, sabe, assim, são grandes clássicos da literatura, só que eu, com a minha cabeça de criança, eu não entendia nada. Então, o que acontecia? Eu peguei esses livros para ter aquele gosto de ler desde criança, só que eu li esses livros, achei muito chato, eu falei, pô, não quero mais ler. Pô, ler esses livros aqui é muito difícil. Daí por isso que eu, assim, na escola, eles dão aqueles livros, assim, da série Vagalume, por exemplo. Aqueles livros, assim, mais fáceis, assim, de entender, com umas histórias, assim, mais adolescente, mais de criança, que é melhor para a criança já ter o hábito de ler do que ler, assim, esses grandes clássicos, que são leituras complexas, que a criança não vai pegar de primeira. Eu lembro que uma vez a gente estava lá na Bienal do Livro, era que vocês estávamos juntos lá, inclusive, né? Eu achei incrível clássicos em história em quadrinho. Acho que está aí uma grande forma de você incentivar a garotada, né? Ah, Os sim, Um eu jeito, uma lembro. alternativa. a leitura. Eu acho que é uma alternativa, colocar os clássicos em história em quadrinho. Se você vai É, ler, vai entender, vai visualizar, vai perceber o que estão falando, né? E acho que fica muito mais interessante isso. sim, eu acho que as histórias em quadrinhos, que nem na Bienal lá, eu vi Dom Casmurro também. Eu vi Então, outros clássicos, eu acho que assim é tão importante para quem não gosta muito de ler, mas gosta de ler gibi. Daí pega esses clássicos que ele não leu, tipo Dom Casmurro, Memórias Póstumas e Brás Cubas, esses clássicos assim, se ele, tipo, ele não vai ler eles assim originalmente, com a leitura lá. Só que ele pode ler essas histórias em HQ. Então ele pode saber dessas histórias lendo história em quadrinhos. sim, então, mas eu Então imagino isso na ajuda. escola mesmo, né? Então na Quer escola dizer, também, a escola incentivar essa produção literária, né? sim, Porque não deixa de ser uma produção literária. Aí que é, você ir forte, né? Porque vai ter um artista que vai estar desenhando essa história. Quer dizer, é uma coisa mais interessante ainda, né? Quer dizer, sim, você já tem o texto e tem a arte, né? O lugar ali, a sim. forma, o desenho. Vai juntar duas artes, Sim, a a criança já. literatura e a arte do desenho, né? Para explicar o livro. Eu acho que Sim, aí sim a escola, você colocaria na escola e você despertaria um interesse maior da garotada, né? sim, Em conhecer os clássicos, em aprender com os clássicos, em tomar gosto, não só pelos clássicos, mas pela literatura de uma forma geral. sim, porque a criança já vê o desenho, já vê o que está acontecendo na cena. Porque Sim, quando a criança, assim, às vezes não está com o pensamento muito formado, ela lê a cena, só que não consegue formar na cabeça.
Que nem quando eu li Nada de Novo no Front, tinha umas palavras assim, tinha baioneta, trincheira, artilharia, eu não sabia o que era. Então eu tentava formar, pô, o que é isso? Agora, se tivesse desenho lá mostrando certinho, eu ia saber, ó, isso é uma trincheira, isso é uma baioneta, isso é uma artilharia. Então isso É, ajuda também a criança a formar na cabeça o que é. nós somos de um tempo que a gente recorria ao dicionário, né? Quer dizer, às vezes É. você lia um livro com o dicionário do lado, né? Aurélio. Aurelião, né? Você lia um livro com Aurélio do lado, né? Para você entender palavras que você não conhecia. Uhum. Mas o desenho não deixa de ser uma outra forma de você ter um Aurélio ali, algo explicando, né? Sim. Mas eu acho que é isso aí. Seria uma interessante que os professores, né, de uma forma geral, pudessem incentivar os alunos a ler os clássicos porque já existe, né? A gente não está falando nada que não existe, existe já. E aí também talvez seja uma forma de você colocar mais livros em história em quadrinho que seja destinado especificamente às crianças, né? Na sua visão, qual que é a diferença da criança que desde a mais tenra idade e até a adolescência tem aí o hábito de ler, da leitura, para a criança que não tem esse hábito? O que ganha? Qual a vantagem? Qual o acréscimo que a criança e o adolescente que tem o hábito da leitura conquistam? Eu acho que é o aprendizado, o amadurecimento maior da criança, né? Eu vejo pelo meu neto. Eu tenho um neto que ele tem 6 anos, fez agora em março 6 anos. Ele gosta de ler. Ele não sabe ainda. Ele está sempre me pedindo, me perguntando, ou para a mãe, ou para minha esposa, perguntando o que é aquilo, o que é palavra que é aquela, né? Mas ele vê os livros deles, os livrinhos, e eu acho que para a criança é incrível, porque se produz muita literatura boa para a criança, mas muita literatura boa mesmo. Uhum. As pessoas que escrevem para a criança é um dom, né? Escrever para a criança é um dom, porque é diferente, né? E as crianças elas já estão com esse ganho. Uma criança que começa, ela já tem um ganho de entendimento melhor das coisas. Ela começa a entender, ela tem um aprendizado de uma forma assim que eu acredito, eu vejo pelo meu neto. Não tem um estudo para embasar isso, embora até deva existir, né? Mas não me vem nada aqui agora sobre isso. Mas tem um ganho assim muito grande de aprendizado. E ajuda demais, né? Você aprende, criança, no caso, aprende com música e muitos livros você canta. Então tem a coisa lá, a criança começa a cantar Sim. o que está escrito, né? O que ela está lendo. Ela conhece a história, quer dizer, é quase como uma história sendo narrada para ela, embora ela mesma esteja fazendo isso, né? É uma das riquezas da literatura, ela dialogar com outras artes, Sim, outras disciplinas, outras ciências. se complementam, né? Como no caso dele, Sim, que ele ela citou, expande. dialoga com a história. Você vai também aprender história a partir de livros de ficção. Você vai também dialogar com a ciência a partir dos livros de ficção, com a música e com outras manifestações artísticas e do conhecimento humano. A literatura ela é muito abrangente e a arte em si, a literatura é só uma das partícipes, das coisas que participam da arte em Até si, mesmo né? terapêutica. Tudo, né? Em todos os sentidos. Então, mas a arte ela é muito abrangente, né? E ela reúne tudo. A música, a pintura, a escultura. Uhum. Você vê uma escultura, mas você pode dizer um monte de coisa olhando para uma escultura, a época que foi feita, por que foi feita, por que tem É toda uma história por as trás, né? ondas, né, de um vestido, de uma camisa, que seria a batida do vento ali. Você vê tudo isso numa escultura. Embora tá lá, parece que é uma coisa parada, inerte, né? E a ficção amplia a sua linguagem, que vai te ajudar a ampliar também a visão e traduzir essa visão em linguagem do que você está vendo e sentindo em relação à escultura, como no seu exemplo. Sim, sim, e é lendo que isso tudo começa como? Lendo. É lendo que você começa a ter tudo isso, a abrir a sua mente para isso, né? Então, voltando ao que nós estávamos discutindo do início, né?
Você fazendo com que os alunos se interessem, a criançada, de uma forma geral, se interesse por leitura, você vai estar ampliando o mundo dessa criança e tornando um adulto que vai consumir literatura e que vai amadurecer cada vez mais lendo. A Sim. gente sempre fala isso no sentido de procurar estimular as pessoas a lerem e lerem mais. Infelizmente, uma pesquisa nacional no ano passado apurou que hoje, pela primeira vez, desde que essa pesquisa é feita, desde os anos 2000, existem mais não leitores no Brasil do que leitores. Essa pesquisa foi amplamente divulgada. Isso é preocupante em que sentido? E o que tem que ser feito? Olha, aí a gente entra num outro aspecto também, né? Nós estamos tendo muita gente no meu modo de ver, elas estão se informando pelo celular. Ou seja, nós temos muito os chamados influenciadores, né? Que estão lançando livros, que estão fazendo, mas isso não quer dizer que sejam livros bons, não quer dizer que sejam histórias boas. Não estou desmerecendo o trabalho, não. Eu acho que é importante, sim. Mas esse pessoal, esses influenciadores, às vezes não são pessoas que estejam escrevendo obras boas, né? Obras boas, que eu digo, boa também é julgamento, eu não quero fazer julgamento. Obras assim que sejam mais abrangentes, estão sendo cooptadas, né? As pessoas estão sendo cooptadas por esses trabalhos. Aí dá uma ideia de que, às vezes, a literatura nossa, tá cada vez mais público, mas mais público para isso, né? Não para o livro físico, para as pessoas que se interessem em publicar uma obra assim mais abrangente. Isso são a leitura fácil, que é mais fácil, que é mais. E eu acho que o que você falou tem tudo a ver com a leitura fácil. Então, leitura mais difícil, as pessoas não vão, mas elas não foram ensinadas a ler as leituras mais difíceis, né? E não amadureceram para isso. Eu acho que aí tem o não leitores, né? O porquê de não leitores. Eu acho que está um pouco nessa forma com que nós não estamos formando os leitores, ou nós estamos formando menos leitores do que o que deveria ser, ou talvez até muito menos leitores do que foram formados antigamente. E não estou desmerecendo professores nem nada, mas eu estou dizendo que seria interessante rever um meio de ensino para que ele seja mais atrativo. Isso tem que partir, ou seja, Eu acho que é o que fazer governamental. tem que partir da comunidade ou das políticas públicas de governos Acho que de ou governo, uma né? junção dos dois? Eu acho que, bom, é uma junção dos dois, mas mais assim da política governamental. É essencial. Isso tanto em nível municipal, estadual, federal, eu acho que tem que começar daí, tem que partir daí essa proposta, né? Essa proposta, essa forma de você fazer com que as pessoas leiam, fazer com que as crianças leiam, tornar o livro interessante, não perder o livro, não o livro propriamente, o livro em e-book, né, o formato não importa, a leitura sim, ela importa. O e-book Olha, veio aí para facilitar, né? Para tentar fazer com que mais pessoas leiam também. E sim, então, e precisamos disso. Eu acho que não é que nós precisamos, é importante para a vida da própria pessoa. Sim, A leitura é importante para a vida da própria pessoa. o e-book ainda tem ferramentas assim que pode fazer a pessoa ter a leitura que ela quer, tipo tamanho de fonte, a cor, o jeito que ela pode ler. E Sim, tudo isso para então, tentar você facilitar para a você pessoa. pode. Eu não estou falando da forma livre, eu estou falando do conteúdo do livro. Sim. Entende? Você abrir para isso, né? Ampliar esse leque, né? Uhum. você citou a Bienal no ano passado em São Paulo, onde nós fomos, nós os Setembro, né? três, Nós fomos. setembro do ano passado. Bienal do Livro. Então, o que você achou? Assim, depois eu falei com uma livreira, ela fez uma distinção também, que o público de Bienal não é o público de livraria. O sucesso da Bienal não reflete necessariamente em vendas nas livrarias. O que você achou? O que você achou da Bienal?
Eu acho que tem que ter esses movimentos. Por mais você tem que trazer o público para a leitura. E a Bienal é um meio de você fazer com que as pessoas leiam. Até porque tem lugar lá que você ganha livro. Então, Sim. você ganha livro, não é? Você não precisa comprar, você ganha. E tem um lugar lá que os livros é baratinho, acho que é R$ 1, né? Ou então tem livros baratos, É. tem tudo. Então, já começa por aí. É um incentivo. E Bienal eu acho que tem que existir sempre. Agora, o público da Bienal nem sempre é o público de leitor. Ele é um público que está indo, como eu falei, né? Que eu imagino, é um público que está indo atrás de influenciadores que estão fazendo livros também. Tanto Então, é tem muitos influenciadores escrevendo e levando esse público para lá. De certa forma, é até bom, porque eles vão conhecer outros, né? As pessoas acabam conhecendo sim. outros autores, outros livros, outro Porque eu tudo. vi lá, Se tipo, interessa por outras coisas. tem muito jovem lá. Muito jovem mesmo. Isso A é grande bom. maioria, Nossa, grande maioria, assim, isso é muito acho que bom. mais de 90%. Isso é muito bom. As pessoas de cabelo branco, né? Elas são menos até incentivadas, né? Eu lembro lá para eu entrar, não, você passa por aqui, é mais fácil, né? Vira o meu cabelo lá, você passa por aqui. Voltando à questão da sua formação e a sua afinidade com a poesia e com Manuel Bandeira, especialmente. Mas você Manuel fala que... Bandeira, Mas então, Mayakovsky, outros poetas, né? Carlos Drummond de Outros... Andrade, eu gosto de muitos poetas, Você né? De gosta muita poesia. de Mas estrangeiros assim também? também, Também, né? Mayakovsky, nossa, Não. mano, incrível. Fernando Pessoa, não, gente, não tem como não gostar de Fernando Pessoa, Uhum. né? O brasileiro Augusto dos Anjos. Nossa, mano, Monumental. achei incrível a primeira vez que eu li um poema do Augusto dos Anjos. Eu falei, nossa, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, ó, Deus Negro, mano, incrível. Poema Sujo. Ou então, Poema Sujo, Morte e Vida Severina, João Cabral. João Cabral de Melo Neto, né? Nossa, é incrível. E eu não gosto, eu não quero copiar, eu quero fazer da minha forma. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo, eu não leio. É um período que eu paro de ler, eu não pego nenhum livro para ler. É um momento assim que eu fico mais parado para escrever, para não ter influência, né? Para não ser influenciado. Então eu Para não ter fico. uma ideia assim de outro, para daí. Porque senão Porque você senão, pode, às você vezes, acaba pegando outra você ideia. acaba usando, Se inspirando, né? não usando ideia, mas você vai tirar a sua forma de escrever. Acho que até a criatividade 100% pura. Você tem que ser sua, né? Sim. Tem que ser uma coisa sua só. Então, quando eu escrevo, eu não leio. Uhum. Eu paro de ler, daí eu começo a escrever. Aí também fico um tempo lá sem fazer. Aí parei, eu não vou mais escrever, porque, por exemplo, esse Noia de Luz, eu comecei em 2000 e... Isso aqui é começo dos anos 2000 que eu comecei a escrever. Parei. Eu engavetei tudo que eu tinha. Tudo. E outra forma que eu faço também, eu escrevo na caneta. Escrevo na caneta, no papel, e daí depois eu passo pro computador. Muitas vezes mudo tudo do que eu escrevi, mas eu passo daí. Porque você vai lendo, vai ampliando também. Às vezes você coloca mais coisas, né? Na hora que você está escrevendo, você está escrevendo assim de maneira mais definitiva. E você faz dessa forma. Você não se. Você cria a sua própria forma de escrever. Então, você falou das poesias. Meus poemas, embora eu seja. Nossa, goste pra caramba do Manuel Bandeira, eu tenho um estilo de poema que é meu. Eu escrevo, às vezes, quem lê, eu participo de grupos de poema. Uma outra curiosidade: nos grupos de poema que você tem nas redes, não tem jovem. São muito poucos os jovens. Não é que não tem, né? Não, são muito poucos os jovens. As pessoas são mais de idade. Então, quem está escrevendo poema, quem gosta de poema hoje, quem assim, de uma certa forma, obviamente não se pode generalizar, mas são pessoas mais idosas, pessoas que têm uma certa idade, uma certa maturidade. Porque se você pensar bem, poema é difícil de você entender, Uhum. porque você fala com metáfora,
você fala com figuras de linguagem, você fala com aliteração, você fala com rima, você fala de formas diferenciadas, né? E você metrifica às vezes não, mas às vezes você metrifica também, versos, né? Então são versos totalmente diversos, né? Por falar em grupos, você participou de grupos também ao longo desses anos. Um deles é Poetas do Café, Sim, lá do Rio Poetas Grande do do Sul. Café, Poesia do Brasil. Ó, eu participei desse Poesia do Brasil aqui, e é uma antologia, né, com poetas daqui do Brasil. Se você colocar meu nome lá, você vai ver lá, Poetas do Brasil, estou eu lá. Aparece lá minha foto, né? Então eu Mas aí tem acabei vários autores escrevendo. aí. Aqui são muitos autores, são diferentes autores. Isso aqui começou no Orkut. Se eu não me engano, foi lançado em 2007. Tá eu aqui. Ah, olha que Pô, legal. legal, hein? E, Quase 20 anos mais jovem aqui. nossa, É? realmente. Cada autor tem quantos poemas no livro aí? São, acho que, 5 ou 6 poemas que você escreve, né? Que cada autor tem aí no livro. Tem E você participou também de um outro grupo chamado Fã Letras. Fã Letras. Letras. É. E a gente. E o Das Gavetas. Os das É, das gavetas, gavetas. né? Aliás, você está aqui também nesse das Também estou aí gavetas, com né? 2 contos. Aqui são. Você está com acho que 2 contos são também. crônicas, né? Crônicas. São. Crônicas. Eu tenho com 2 crônicas aqui, você tem 2. E a ideia e a liderança desse projeto aí foi de um grande amigo nosso também, o Davi de Amates. Isso, Davi, nossa, mano. Davi é um outro escritor aí que tem muito. E não tem livro, né? Ele é interessante. Precisa Se das gavetas aí, meu ser professor incentivado. professor do ensino médio no Politécnico, ele mostrou lá pra classe, lá, mostrou os poemas, tudo. As nossas crônicas. Mostrou lá e falou pra Aí tem o classe João lá. Alvarenga também. É o Alvarenga. Então, são esses grupos que precisam ter mais aqui. Vamos pensar Sorocaba, São Paulo. São Paulo tem, acho que tem bastante. O pessoal chama às vezes de coletivos, né? Os coletivos de literatura, coletivos de poema, coletivos, ou grupos, né? Grupos poéticos e tal. Eu acho que precisa ter mais. Incentivar as pessoas a que participem, né? As pessoas a escrever também, participar, elas escreverem, elas quererem escrever. Porque todo Hoje- mundo tem histórias, mano, e pode contar. É só Sim. querer. Você Nesses também, só para lembrar, deixar registrado, você também, antes de chegar ao livro, tem a vontade de publicar, de mostrar a um público maior as suas poesias. Você fez 2 livretos, né? Eram livros, brochuras, né? Um se chamava Esculpa e o outro Coma. Isso, Esculpa, Coma. E eu tenho o primeiro ainda, que foi feito assim de papel. Eu era moleque ainda, morava lá em São Paulo ainda, que o título dele é Nós Jogados. Eu e um amigo meu, Augusto Raposo Medeiros. Nós 2 fizemos aí Nós Jogados. Então, vários poemas que escrevemos, né, da época de escola. Escrevíamos na escola e resolvemos fazer. Mas tudo assim, é bem arcaico, né? Não tem o jeitão de livro, né? Tem uma coisa Artesanal. muito artesanal, né? Sim. E foi até numa gráfica, mas foi esse Nós Jogados, né? Mas foi bem artesanal. E Era uma geração pós-mimeógrafo. isso, já começava. O mimeógrafo já estava começando a se aposentar. O mimeógrafo, trabalho como aí. que era o mimeógrafo? Mimeógrafo? Hoje é peça de museu. Como que Tinha era? álcool, tinha... Era uma forma de imprimir, os professores que usavam. Eles sim. Uma imprimiam forma de prova imprimir. naquilo. Daí chegava para você, chegava com cheiro de álcool, mano. Sim. Nossa, Nossa, bem antigo a mesmo. prova chegava com cheiro de álcool para você. Era interessante isso. Isso é tempo nosso, né? De escola, né? Como é o seu processo criativo? O que tem a ver a realidade? Como é que você processa para reelaborar e transformar em ficção? Olha, eu acredito nas pessoas. Eu sou. Todos os dias eu escrevo uma mensagem. Todos os dias. Aí me perguntam, por que você faz isso? Eu escrevo uma mensagem. Eu acredito que às vezes a gente ajuda uma pessoa que lê uma coisa assim e fala, poxa vida, é isso, né? Tá, isso aí foi bom eu ter lido.
Então, eu escrevo uma mensagem todos os dias. Então, eu procuro desenvolver eu não escrevo antes o que eu vou escrever. É na hora, eu escrevo na hora. Inclusive, poema é assim também, eu escrevo na hora. Eu participo dos grupos lá, na hora que você tem que escrever, por exemplo, o grupo tem o horário lá que vai estar para você escrever as poesias, publicar as poesias no grupo. É das 2 às 8 da noite, por exemplo. Aí eu sento no computador nessa hora, poesia é uma coisa que normalmente eu escrevo direto, eu não passo no papel. Eu vou e daí escrevo lá, tá, ponho uma foto e mando. Então, eu procuro fazer, como eu falei, eu escrevo em papel. O que vem de ideia, eu estou escrevendo. O que vem de ideia, eu estou escrevendo. Aí depois, quando eu tenho já um tanto bom, aí eu passo para o computador. Aí eu faço o meu arquivo lá e vou produzindo. Quando eu decido, por exemplo, no caso desses 2 livros aqui, que já eram livros que eu já tinha engavetado, aí eu parei para ler e depois acertar tudo, né? Quer dizer, você fazer uma leitura não só de correção, mas uma leitura de adaptação também, né? De adaptação do próprio texto que você escreveu. Você escreveu numa época e você está passando para uma outra época agora, né? Que Por mudou a exemplo, o gramática, que né? era normal na nossa época, você ter e-mail, Hoje tem gente que nem sabe o que é e-mail mais. Uhum. Né? Essas novas gerações, né? Que é a geração do celular, às vezes não sabe o que é e-mail. Então você faz esse tipo de mudança para a época atual. Tipo, Não a mudança, mas, por exemplo, se eu estou escrevendo em 2007 lá a história, né? hum, Que é mais ou menos o caso de Noé e Luz, 2007. Então, ela está adaptada para 2007. então você Mas eu deixa... tenho que explicar o que é e-mail, não que mandou uma entendi. mensagem. Quando você coloca mandou uma mensagem, a mensagem na época era só de e-mail. Então você não muda a história, você explica o que era naquela época. Entendi. Você, de certa forma, você coloca, né? Tá, Sim. passou um e-mail, porque daí o e-mail a pessoa vai ter às vezes vai ter que pegar o dicionário lá para ver o que é e-mail. É, Né? sim. Muito em breve a gente vai ter isso Uhum. também. Então, o meu processo criativo, né? É isso, é sentar, se isolar. O se isolar, para mim, às vezes, a gente aprendeu muito em jornal, você não precisa se isolar indo para um lugar sozinho. Você, às vezes, se isola estando no meio de muita gente. E eu faço isso. Sim. Às vezes, por exemplo, vou numa consulta médica, né? Enquanto eu estou aguardando, vou levar o meu neto, minha filha. Enquanto eu estou aguardando, Você eu tá me lá, isolo você tá ali lá escrevendo. e escrevo. Uhum. Normalmente eu levo um papelzinho para um bloquinho, um papel, uma caneta para na hora eu escrevo. A história eu já quando você está escrevendo um livro você já tem a história, né? Então você já sabe como que são os personagens, porque você traça na sua cabeça como que vai ser o personagem. Embora eles mudem você também, viu? Às vezes você tem uma ideia de como você vai fazer o personagem muda você. Ele não, eu não quero isso, ele vai ser assim, Sim. e faz isso. Sim. Às vezes o Ele te personagem conduz. ganha uma Nesse certa processo, autonomia, né? Muita autonomia, Nesse ele te conduz, processo, mano. você já tem toda a história completa, todos os detalhes, ou você Completa. vai escrevendo a história e vai daí tendo novas ideias e vai adicionando? Já tem toda a história desde o começo. Não. Não, você tem uma linha. Uma linha, sim. Você entende? Já se sabe a linha que vai tem seguir. uma linha. E a partir dessa linha você vai e às vezes você é conduzido. Entendi. Às vezes o personagem parece que decide por ele mesmo. Ele decide. Às vezes já tem vida ele própria o decide. personagem. Você tem personagens que você fala, ele vai morrer e tal. Não morre. Não morre, que não quer morrer. Não quer Ele morrer. existe. Não morre. Tipo, você acha que ele vai morrer no começo, não morre no começo, Não aí morre, acaba às não vezes nem no morrendo. fim. Nem no fim. Tem um autor italiano, Luiz de Pirandello, ele Sim. escreveu uma peça de teatro, acho que é uma peça. 6 personagens à procura de um autor, em busca de um autor. Conta isso, o autor sumiu, desapareceu, e os personagens, é muito engraçado, ela. Os personagens estão desesperados, porque eles não sabem que rumo vão tomar, porque eles também precisam de um autor para terem um rumo. E eles estão sem Dá autor. o rumo, né? Dá o norte pra ele. Exatamente, fica muito engraçado. Eu não lembro como termina, mas é muito criativa. E trata disso aí. Mas é assim, o processo criativo, então, aí é de cada um. Cada um tem a sua forma, né? Tem gente que se isola mesmo, se isolar assim de ir para algum lugar. Tem gente que precisa assim no meio do nada, assim numa casa, no meio da floresta não e precisa. ficar bem isolado mesmo daí. Eu teve uma das histórias que eu estou escrevendo, aliás, já escrevi. Ela logo ela vem. Essa é mais atual, né? Bem atualizada. Eu fui para Ilhéus e eu estava sozinho em Ilhéus.
não fui com a minha mulher, fui numa outra atividade, né, que eu precisava ir lá, Sim. e eu estava sozinho. E aí eu sentava, às vezes, na praia, olhando para o mar e escrevendo. Eu gosto muito de escrever olhando para o mar. Adoro o mar. Nossa, mano, eu acho que eu não sei como que é essa coisa de signo, né? Eu não O sou muito Rios inteirado para Paralelos isso. fez você mostrar que adora Sim. água. Adoro água mesmo. Eu não sei se tem a ver com o meu nascimento, o que é, né? Mas eu adoro o mar. E eu gosto de ver. A minha relação com o mar é ótima, mano. Eu sento olhando para o mar, às vezes eu escrevo e fico escrevendo, escrevo. Eu sempre vou levando uma caneta e levando papel, porque eu sei que eu vou escrever. Eu sei que eu vou escrever lá. Lá vai vir alguma. Você tem que estar inspirado para fazer. E vai vir. Sim. Ilhéus, Jorge Amado, está presente em Ilhéus? Ai, nossa, A presença você respira isso, não tem como. Eu Ilhéus falei que sobre tem- Jorge Amado para perguntar, você falou dos poetas. E os romancistas que te inspiram? Nossa, tem muitos. Romancistas, eu acho que são muitos mesmo, porque você lê uma história, não tem como você falar de Jorge Amado, não tem como. Você, sabe, você vai ler mesmo, né? Henry James. Até pouco tempo lá o Paulo Betti, né? Ele estava divulgando um filme que é baseado numa história do Henry James. Muito bom. E James é americano? Você tem aí, porque eu acho o maior de todos, inclusive, o maior de todos, para mim, é em nível extremo, né? Machado de Assis. Machado de Assis, nossa, não tem, eu nunca vou escrever igual Machado de Assis. Então, ao mesmo tempo que esses cânones, né, que é o nome Sim. que dão esses clássicos, eles te inspiram o autor, eles inibem também, né? Não, no Não? meu caso, não. Sabe por quê? Porque daí eu vou querer escrever como eu. Você não sente essa pressão, assim, como que eu vou escrever Nenhuma, igual o porque eu não Machado de quero ser Assis? ele. Entendi. Eu não quero escrever como ele. Uhum. Eu estou desenvolvendo um estilo meu. Então eu quero escrever Nossa, você pega Iracema, né? Iracema de José de Alencar. Você falou de um começo poético, né? Iracema só tem poesia É uma poesia em naquilo. prosa, né? Só tem poesia no. A obra toda. Sim. Então, Toda Iracema. é incrível, É né? uma poesia em Uhum. prosa. Mas eu não me inibo, como você usou um termo legal, não me inibi. Eu não Sim. me inibo mesmo. Porque tem. Porque eu quero ser eu. Assim como você quer ser você. Você tem seu estilo. Você tem seu estilo, falando, voltando ao começo, né? 38 anos que nós nos conhecemos. É. Né? 38 anos. 38 anos que nós somos amigos pessoais, amigos de profissionais, e amigos até de... Literários. Literários também, que a gente conversa demais, né? Conversava Sobre muito sobre isso, literatura, né? Sobre literatura. Então, você tem seu estilo. Cada um E tem um você estilo. não está copiando ninguém. E é importante esse pensamento, porque eu acho que tem muito escritor que deixa de ser escritor com esse pensamento, nossa, como que eu vou escrever igual o Machado de Assis? Como que eu eu vou acho que é o escrever maior igual desafio do autor, Dostoiévski? é escrever Então, acho como que tem ele muito próprio. escritor Sim. que deixa que não escreve por causa dessa pressão. Como que eu vou escrever igual esses grandes Eu mestres, sinto- né? Você não precisa escrever como os grandes mestres, você precisa escrever como você mesmo. E eu sinto que eu só consegui adquirir essa autonomia, escrever como eu mesmo, após os 40 anos. Então, aí Após os a 40 gente entra anos. na coisa. Nós estamos exatamente numa idade de maturidade, né? É a idade que dá essa maturidade, que dá essa forma, que você acaba escrevendo você mesmo. Você não precisa mais nada. Você não precisa copiar, não precisa fazer nada. Você tem que escrever. E você escreve, você desenvolve, você coloca toda essa. Por isso que eu coloquei a minha experiência, né? 64 anos, eu tenho 64 anos de experiência. Valdecir, a conversa está muito boa, mas eu vou pedir para você fazer o seu final, as suas despedidas, porque o céu é o limite, aqui o tempo é o limite. E o tempo voa aqui. Uma hora passa tão rápido quanto... Realmente, foi muito gostoso, muito bom. sim. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a você, Carlos, primeiramente, a Carlos Araújo, a você, Lucas, ao Estúdio 48, né? Podcast, né? Ao Pense Comigo, que desejo sucesso, mas muito sucesso mesmo, porque ele está muito bom.
E a toda a equipe que está no suporte aqui da gente, né? Porque não são só vocês dois, né? Tem mais. O Vinícius e o Rodrigo. Isso. Então, agradeço ao Vinícius e ao Rodrigo. Por isso, né? E obrigado, quer dizer, muito, muito obrigado mesmo de estar aqui. A gente está falando de literatura, eu estou falando do meu livro, que vai ser lançado agora dia 16, de 16 de maio, né? Lá na Livraria Nobel. Barão do Tatuí, Barão do 867, Tatuí, Sorocaba. sim. E é um pouco de mim aí dentro desse livro, né? É um pouco de estilo, é uma história que ficou interessante. E se alguém quiser também conhecer, tem o Rios Paralelos, que pode ser adquirido pela Amazon. Só digitar lá, tem. Lucas, e você? Quais são as É, suas últimas palavras? Ser rápido aqui, eu queria agradecer a todos, a toda a equipe do Estúdio 48. O episódio aqui do Pense Comigo foi muito especial, dois grandes amigos aqui, uma amizade de 38 anos. E é isso aí, obrigado a todos pela audiência. E eu agradeço a você, a sua audiência, a generosidade da sua atenção e convido você a estar com a gente nos próximos episódios de Pense Comigo. Nosso muito obrigado. Obrigado. Nossa, mano. Rápido mesmo. Nossa, passa muito rápido.